Aí nós começamos o nosso tema com uma pergunta: o que é perfeição moral? Se eu for pensar, talvez eu não chegue a uma mesma conclusão que vocês, cada um pensa de uma maneira, mas talvez a única coisa que todos nós concluamos é que perfeição moral é alguma coisa que, para eu atingir, eu preciso me livrar das minhas falhas de caráter, dos meus defeitos, dos meus maus hábitos. É perfeição, a ausência de defeitos. Então, preciso me livrar do meu egoísmo. E quando a gente começa a pensar nessas características que todos nós as temos em maior ou menor grau, a gente fica pensando que, ouvindo as informações que vêm do plano espiritual, de todas essas, o egoísmo é o mais condenável, se assim podemos dizer. Porque o egoísmo nos conduz a fazer outro tipo de falha, outro tipo de erro. Por exemplo, aqui eu anotei algumas coisas para não esquecer. Se eu estou em algum lugar e chega alguma coisa para eu comer, alguma refeição, alguns docinhos, algum salgado, seja o que for, e eu sei que daquela bandeja que foi deixada para mim, por exemplo, outras pessoas têm que se alimentar depois. E eu sou egoísta, eu como tanto quanto eu posso, ou eu como tudo, ou eu como pelo menos muito mais do que seria a minha parte daquilo. Qual o sentimento que está me movendo? O egoísmo, não é? O egoísmo acabou fazendo com que eu fizesse o pecado da gula. Se porventura eu egoisticamente penso, eu quero fazer tudo que me der na telha, tudo que me dê prazer e alegria, não importa se seja em detrimento da felicidade da minha esposa, se minha esposa está infeliz, se eu estou a deixando em casa abandonada. Eu quero só ser feliz, buscar os meus prazeres. Egoísmo de novo, né? Está me levando a outros defeitos, outros problemas, outras falhas. Está me levando à traição, talvez. Está me levando ao abandono à minha esposa. Se eu, depois de uma certa data, eu olho para os meus pais, que cuidaram de mim, que me trocaram, me alimentaram, me educaram, e eu falo, não devo mais nada a eles. Agora é por conta deles, eu vou cuidar da minha vida, que eu também tenho minha família. Egoísta, né? Egoísta, e eu estou incorrendo, inclusive, no pecado, não estou atendendo o quarto mandamento, que fala honrai seu pai e sua mãe. Estou sendo mal agradecido, não é? Tinha mais alguma coisa que eu tinha marcado aqui, mas não importa. São atitudes norteadas pelo egoísmo que podem levar a outras falhas. Agora, se porventura eu tento fazer o contrário, eu trato com respeito, com gratidão os meus pais, cuido deles, ajudo financeiramente se precisarem. Em casa não precisa eles que me ajudam, mas enfim, eu faço tudo o que eu posso para que eles tenham uma velhice mais digna, mais tranquila. Se quando eu recebo alguma coisa para me alimentar, eu penso nos outros que vêm depois. Se eu não subtraio o que é dos outros por egoísmo, porque eu quero ter mais do que o próximo, ter mais do que os outros, se eu não roubo, ao contrário, eu ainda dou alguma coisa quando eu posso, ainda faço caridade. Se eu trato minha mulher, minha esposa, com o respeito que ela merece, não a traio, não a abandono, eu estou abrindo mão do quê para fazer tudo isso? Do egoísmo. O egoísmo me afasta da perfeição moral. Então, o nosso tema de hoje é perfeição moral, mas a gente tem que trabalhar exatamente no oposto, no que nos afasta da perfeição moral. Precisamos trabalhar no nosso egoísmo. O tema da palestra é perfeição moral, mas egoísmo é alguma coisa que a gente tem que pensar. Poxa, então, Magno, vamos trabalhar no egoísmo e a perfeição moral é a nossa meta de hoje? Pesada, né? Perfeição moral. Alguém lembra de alguém aí que chegou à perfeição moral? Sabemos só de Jesus, né? O restante pode ter chegado mais perto, tem gente com histórico fantástico, mas perfeição moral é uma meta muito pesada, muito difícil você chegar aqui numa quarta-feira e pedir, olha gente, a nossa meta da semana é perfeição moral. Na verdade é sim a nossa meta, mas não para hoje, a nossa meta de hoje. Se nós nos comprometemos hoje com a nossa perfeição moral, nós sabemos que nós podemos levar muitas vidas, muitas encarnações para alcançá-la. Mas nós começamos a trabalhar nela.
Quando eu falo começar, claro que muitos de nós já começou lá atrás, mas estou dizendo por mim, se eu decido hoje, é uma meta pesada para mim. Mas eu sei que eu não preciso realizá-la numa vida, numa encarnação. Deus nos dá oportunidades infinitas da gente alcançar essa meta. Então, quer dizer, não é a meta para hoje, mas é a meta de hoje. A gente pode começar a trabalhar nela. Porque não é impossível, né? Quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê os exemplos de Jesus, a postura dele diante dos momentos de provocação, tantas passagens que não convém discorrer sobre elas aqui, mas, por exemplo, da mulher adúltera, onde ele estava pressionado a ou atender os mandamentos da lei mosaica, né? E atender o mandamento vigente e deixar que a mulher fosse apedrejada, ou se ele falasse para perdoá-la e ela tinha praticado o adultério, eles iam dizer que Jesus, de qualquer maneira, estaria errado, porque estava absorvendo alguém que errou, que estava contra a lei, então ele estava querendo que não se cumprisse a lei. Ele falava que veio dar cumprimento à lei e não derrogá-la. Então, que sinuca de bico, como nós diríamos hoje, não é? Que difícil dizer, não pode apedrejá-la, tem que ser cumprida a lei. E cadê o coração daquele homem bondoso que, por toda a Galiléia, se ouviu falar que era bondade pura? Esse homem foi capaz de falar, sim, podem apedrejar a mulher, porque ela é adúltera. Também não podia falar o contrário, ficou naquela sinuca de bico, abaixou a cabeça. E numa postura que os psicólogos de hoje em dia ainda sequer conseguem entender, porque a vida dele também estava em risco, ele podia ser apedrejado junto. Ele teve tranquilidade para baixar, rabiscar um pouquinho no chão, levantar e falar, aquele que nunca pecou, pode atirar a primeira pedra, cumpra-se a lei. Sensacional, não é? Se pararmos para pensar, a psicologia ainda não consegue explicar tanta sabedoria, tanta presença de espírito, tanto controle emocional. Esse era Jesus. E tem tantos outros exemplos, mas se a gente pensa que a nossa referência passa a ser Jesus, aí começa a parecer difícil, ou pelo menos muito longe. A gente fala, caramba, tem que chegar no nível de Jesus, como é que eu faço? Eu sou tão falho, eu invejo o meu vizinho porque tem um carro melhor que o meu. As pessoas querem tomar meu lugar no trânsito, eu não deixo, eu vou empurrando no carro da frente até não deixar entrar. Porque certo é certo. Cadê minha bondade? Então é difícil ter como referência Jesus e seguir. Mas aí a gente começa de novo a receber mensagens importantes do plano espiritual, mostrando para nós que é possível e que nós temos tempo para realizar. Tem uma série de mensagens que tratam desse assunto, desse tema, mas eu gosto muito de uma de Joana de Ângeles, que ela fala que todos nós estamos fadados à perfeição, à felicidade. É bacana pensar assim, não é? Estamos numa casa de Deus, e a gente fica pensando, poxa, todos nós vamos chegar à perfeição, a um estado crístico. Poxa, que bacana. Então, nosso futuro é maravilhoso. Não dá para ter muito medo do futuro assim, ainda que as condições estejam tão confusas lá fora, o mundo está maluco. Mas não dá para ter medo. Porque tem alguém do plano espiritual dizendo que nós estamos fadados à perfeição. Então, o meu amigo também está, o inimigo também está. Então, vai ficar tudo bem. Aí ela conta alguma coisa assim. Ela fala que o caminho a percorrer é longo, aí essas vidas todas que eu comentei que a gente tem, e assinalado por urze e por calhaus. Urze são arbustos e calhaus as pedras. Então, ou seja, um caminho muitas vezes dificultoso, que a gente tem que rodear, passar por cima. Não é um caminho simples. É uma caminhada simples que nos leva à perfeição. Tem os obstáculos. E a gente enfrenta obstáculos? Qual é a analogia aí? É a perda de um filho? É a separação de um casal? É a perda do emprego? É um assalto? É uma doença grave? Esses são nossos obstáculos. Essa é a urze e os calhaus do nosso caminho. Mas ela conta, entretanto, que todos chegarão lá. Ele diz assim, todavia o roteiro é igual para todos, claro que uns estão mais adiantados e outros menos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Ou seja, de novo, perfeição para todos nós, independente do que tenhamos feito no passado. E olha que nós não lembramos, hein? Nessa vida nós somos bonzinhos, né? A gente vem até na casa espírita, não é? Mas nas outras vidas não sabemos, podemos ter feito tanta bobagem. E provavelmente o fizemos, e por isso vem o véu do esquecimento, e a gente pode traçar planos de uma maneira sem se lembrar de tanta coisa errada e tentando ser cada vez melhor. É uma benção o esquecimento nesse caso, né? E ela fala, aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Então, aquele meu vizinho que tem um carro bacana, aquela pessoa da televisão, ou aquele amigo meu, ou do trabalho,
Aquela pessoa da família que a gente fala, para ele está tudo certo, incrível. Para mim é só problema, para ele dá tudo certo. É emprego bom, é tudo dá certo. Então, de repente, a gente começa a perceber, não é que ele tem, ou ela, tem merecimento. Não foi por acaso que as coisas estão dando mais certas para ele. E fala também, os mais atribulados, da mesma forma, procedem de seus atos infelizes. Então, gente, não é perseguição de Deus comigo, não. Estou devendo mesmo. Tem que pagar de alguma maneira, temos que compensar. Eu feri meu irmão no passado, posso ter tirado vidas, agora é hora de salvá-las. Agora é hora de fazer o meu melhor. Então, essas dificuldades, essa diferença entre uma coisa e outra, são explicáveis por esse simples texto de 3 linhas. Eu estou falando em mais tempo, mas é um texto muito rápido. Ela fala, para concluir, desse modo, ganha distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino feliz que te aguardas e que alcançarás. Palavra firme até o final, alcançaremos todos. Alcançaremos o quê? A felicidade e a perfeição que ela fala. Perfeição em todos os sentidos, mas a gente pensa primeiro que a gente tem que evoluir, né? A perfeição moral. Nós não seremos dotados de mais corpos no futuro, pelo menos com esse peso que temos hoje. Então a perfeição que a gente tem que se fixar não é a perfeição corporal, a perfeição espiritual. Então nós vamos chegar lá, é uma questão de tempo. Então se a Joana de Ângeles falou isso para mim, agora eu estou tranquilo. Não preciso fazer mais nada, a perfeição moral vai chegar. Vai chegar quando? Se eu não me mexer, se eu não tentar me melhorar, eu posso ficar milhares de vidas. Gente, quando a gente fala milhares de vidas, pode parecer absurdo, mas tem vida na Terra há muito tempo, e tem outros planetas que têm milhões e milhões de anos que são habitados por criaturas semelhantes a nós. Então a gente pode passar milhares de vidas, milhares de verdades sem evoluir, depende da nossa escolha. Então, eu preciso tentar fazer alguma coisa, porque eu quero a perfeição moral, eu acredito de fato no que falou a Joana, de que eu vou chegar lá, mas agora eu começo a me preocupar um pouquinho de como eu devo chegar lá. Então, poxa, Magno, com que velocidade eu devo evoluir? A escolha de cada um. Às vezes, eu estou com menos apetite de crescimento espiritual que outros. Aí eu ajudo pouco. O Heraldo me contava que a casa trabalha de segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Eu sou espírita uma vez por semana, nas exposições, 2 quando eu vou na minha casinha trabalhar. Que eu não sou médium, como eu contava lá no início, tenho uma mediunidade pelo menos bem pouco manifestada. Eu fico organizando a fila do passe e dando boas-vindas às pessoas. Essa é a minha função na Casa Chico. Então é isso, gente. A gente pode escolher a nossa velocidade. A minha, de repente, é pequenininha. Tem gente que trabalha todo dia e trabalha fora da casa também. Então é a escolha de cada um. Vamos decidir o que a gente precisa. Então a gente tem tempo. Tempo a gente tem bastante. E entra aqui agora uma outra palavra. Eu queria usar um negócio que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Que se de repente, por aquela porta ali, entra alguém e traz isso aqui para mim. E fala, Magno, toma aqui. Desmonta todo ele e fala, pode montar aqui. 20 mil reais para você agora, se você montar o cubo mágico aqui na frente de todos. Ele falou, poxa, mas 20 minutos? Dá para dar mais tempo? Não, não dá. 20 mil reais em 20 minutos para eu ganhar. Eu estou preparado para ele? Não estou. Sabe o que eu vou falar para a pessoa que entrou? Muitíssimo obrigado. Eu até posso perguntar, né, dar uma de malandro, mas se tiver alguém aqui que sabe, pode 50-50, a gente racha metade, né, para cada um, 10 mil para cada um. Não, Magno, você tem que montar e agora. Sabe o que eu vou dizer para essa pessoa? Muito obrigado. Deixa eu continuar aqui a minha exposição. Porque a gente precisa de tempo. Tem um desafio, mas eu preciso de tempo para realizar. E preciso da motivação. Ele me deu uma motivação bastante grande, 20 mil reais. Demora um tempão para ganhar esse dinheiro. Poxa, em alguns minutos, mas não tinha tempo suficiente. Se porventura chega uma outra pessoa do RH de uma grande empresa, descobre que eu estava fazendo a exposição aqui, e entra, interrompe a exposição e fala, Magno, tenho aqui o emprego dos seus sonhos. Um emprego para você ganhar 50 mil reais por mês e com as qualificações que eu sei que você já tem. Nossa, que maravilha, quando eu começo? Quinta-feira que vem.
Está pronto? Estou pronto, é só tempo de pedir a conta lá na empresa onde eu trabalho e quinta-feira estarei lá. Estou dentro, ótimo. Estou muito feliz, puxa, muito obrigado. Ele falou, não, tranquilo, você só precisa, você tem inglês fluente, né? E eu vou falar, não. Então você precisa estar lá semana que vem. Mas não dá para esperar um pouquinho, entrar no plano lá de carreira de crescimento deles, esperar um pouquinho para poder ter o inglês fluente do ano que vem. Eu ganho metade, eu ganho só 25 por mês. E ele fala, não, Magno, senão eu vou ter que procurar outra pessoa. E que eu vou responder para ele? Eu não tenho tempo. Vou falar, muitíssimo obrigado, deixa eu continuar a minha exposição. Então a gente precisa de tempo. E também para a perfeição moral, que é nosso objetivo de hoje, mas não para hoje, é a mesma coisa. Nós precisamos de tempo. E Deus dá para nós todo o tempo do mundo. É só querer progredir. Agora uma coisa, se Deus dá para nós todo o tempo do mundo, mas Ele não dá, se nós não temos uma motivação, a gente vai chegar à conclusão, que talvez seja uma segunda palavrinha da nossa noite. A primeira expressão, duas palavras, que é perfeição moral. A segunda expressão seria motivação, não é? E a gente vai notar no decorrer do nosso bate-papo que é tudo uma questão de equação entre essas duas coisas. Entre motivação e objetivo, o que a gente busca. Por exemplo, se a mesma pessoa aqui do Cubo Mágico fala, tá bom, mas vamos fazer diferente então? Você não tem condições de fazer agora, não vou te dar os 20 mil reais, toma o cubo para você e você pode demorar 3 anos para fazer, para saber fazer. Aí combina em outubro de 2022, a gente volta aqui, a Fraternidade Espírita Irmã Maria, e eu vou fazer na frente dele o cubo. Tá fácil? Tá fácil, eu tenho muito tempo, 3 anos é muito tempo. Mas o que ele diminuiu? Perdão. A minha motivação. Não vou ganhar mais nada, não vou ganhar mais 20 mil, é mais uma questão de reafirmação, de capacidade intelectual, eu sei que eu posso resolver isso. Vaidade, talvez, mas não tenho motivação. Então, talvez em setembro de 2022 eu pegue o cubo mágico e comece a tentar. Vou ver as fórmulas e vou tentar. Porque baixou, aumentou muito o tempo, mas baixou a motivação. E assim funciona, não é? Agora, se ainda nessa mesma situação, vamos dizer que o rapaz do cubo mágico, eu sei que vocês vão sonhar com o cubo mágico hoje, é esse o objetivo para que a gente guarde. Essa questão de contextualizar, busca de fato que a gente faça os comparativos na nossa cabeça e a lembrança do cubo vai fazer que a gente lembre que é uma coisa difícil de fazer, mas que dado o seu tempo é possível fazer, como a nossa perfeição moral, que é o tema de hoje. Então, se a pessoa fala, Magno, é diferente, você é um cara legal, vou fazer diferente com você. Os 20 mil ainda estão de pé. E você tem 24 horas para fazer. O que eu vou falar para ele? Deixa eu só terminar rapidinho a minha palestra. Eu vou pedir desculpa para o dirigente da casa, para Deus, para o meu anjo da guarda, para os médiuns, para os assistidos, para a plateia. Vou pedir desculpa e vou sair rapidinho no final da palestra. Vou correr para casa, vou ficar virando a noite fazendo esse cubo mágico, olhando as fórmulas na internet. Vou ligar para o meu chefe falando que eu não vou trabalhar amanhã, ficar o dia inteiro fazendo isso daqui. E aí amanhã à noite, 8 horas eu entro por aquela porta, pego o cubo mágico, faço e ganho os 20 mil reais, ponho no meu bolso. Com o dedo cheio de bolha, tudo esfolado, mas ganho. Por quê? Aí a equação ficou aceitável. Eu tenho tempo suficiente, ainda que seja apertado, e tenho também motivação. Ele voltou com a motivação, com os 20 mil. Certo? Agora, também assim seria a questão do emprego que eu brinquei com vocês, outro paralelo que nós traçamos. Se a pessoa falar, Magno, você precisa ser fluente, eu tenho a vaga, eu seguro para você, porque ainda estamos montando isso lá na empresa. Então, daqui a 1 ano, você precisa estar tinindo, para você estar fluente no inglês. E aí você vai ter aquele salário de 50 mil por mês. Aí dá? Aí dá. Continuo com a motivação e tenho tempo. Aí eu vou começar a estudar inglês o tempo todo que eu puder. Eu vou trabalhar nos Estados Unidos de graça para poder aprender inglês. Eu vou trabalhar em empresas americanas, vou me virar. Mas eu vou, depois de 1 ano, estar fluente. E eu vou pegar meu emprego. Porque, de novo, nós equilibramos a equação. Aumentou, de novo, a motivação. E eu passava a ter um tempo razoável. Então, também é assim para a nossa perfeição moral.
Agora, qual que era... Aí eu consigo o cubo mágico, consigo o inglês fluente, pode ser fluente como uma outra língua qualquer, e consigo até a perfeição moral. No início do nosso bate-papo parecia tão distante a perfeição moral, agora pelo menos parece que é alcançável, não é? Só que a gente precisa de tempo e motivação. A motivação dos dois primeiros, do cubo mágico e do inglês, era justamente a recompensa material, era dinheiro. Agora, qual é a recompensa de dois jovens de pouco mais de 20 anos, que na periferia de Salvador, em Pau da Lima, fundaram a Mansão do Caminho para ajudar, para não ganhar nem um centavo, para ajudar. Ao contrário, para pôr dinheiro lá dentro para a coisa vingar, para pedir ajuda, para pedir esmola. Então, o Nilson Pereira já desencarnou, trabalhou muito, trabalhou pesado, porque a gente conhece muito bem o nome do Divaldo, mas o Nilson trabalhou muito pesado junto com o Divaldo nessa obra que eles fizeram juntos. Divaldo continua, mais de 70 anos depois, trabalhando todos os dias pela Casa do Caminho. Qual a motivação desses homens, dessas pessoas? Qual a motivação deles para ajudar milhares de pessoas lá nessa região, para o Divaldo psicografar uma quantidade gigantesca já de livros, palestrar internacionalmente, faz conferências em outros países, sem ganhar nem um centavo para isso? Qual que é a motivação? Qual que é a motivação de Madre Teresa lá em Calcutá, de dar banhos em leprosos, como uma vez uma pessoa falou para ela, ela dava banho em uma pessoa que tinha hanseníase, então ela dava banho em leprosos e teve uma pessoa que falou para ela, um senhor muito distinto, falou, olha, Madre Teresa, eu muito admiro a senhora. Ela falou, que bom, filho. Aí ela falou assim, porque eu não daria banho num leproso nem por $1 milhão. Ela respondeu para ele, eu também não daria banho num leproso por $1 milhão. Só se dá banho em um leproso com muito amor. Então, na verdade, qual que é a motivação dela? Qual é a motivação de Francisco Cândido Xavier, passando pelos maus tratos da madrasta, da madrinha, perdão, a madrasta era maravilhosa, veio depois, mas passar pelos maltratos da madrinha com 5 aninhos, carregando pedra na cabeça, em procissão, lambendo feridas da cidade inteira, porque sarava, descobriram que ele tinha uma força muito grande e fazia ele lamber as feridas que sarava as crianças. Que motivação teve esse menino para crescer e se tornar esse ícone do espiritismo no mundo inteiro? Para psicografar mais de 400 livros, e doar todos eles em cartório, boa parte para a FEB e depois para instituições de caridade. O que leva esse homem a trabalhar até os 92 ou 94, não lembro, desculpem, aqueles que lembram melhor que eu, pode apontar aí, para desencarnar com 92 anos, eu acredito, trabalhando pesado. Qual que era a motivação dele? Qual a motivação dessa gente? Qual a motivação? Você pode até mais uma pessoa de quem eu queria falar, porque é uma das casas espíritas que eu frequento. Qual é a motivação que levou uma poetisa, jornalista, professora e escritora a abandonar o conforto do seu lar para acolher crianças de rua em condição de abandono? Essa mulher abriu um lar para crianças e atendia uma quantidade bastante considerável de crianças. Percebendo a bondade dela, uma senhora não se lembra se era um político ou um fazendeiro, mas alguém de bastante posse, cedeu um galpão gigantesco para ela morar e cuidar dessas crianças. E ela começou a fazer. Só que ela adquiria a palavra, ela recebia no seu lar qualquer criança que tivesse condição de abandono. Movido pelo preconceito da época, essa senhora que emprestava o lugar para ela morar, esposa do político, do fazendeiro, que eu não lembro agora, pediu que ela não acolhesse mais as crianças negras, só acolhesse as crianças brancas. E mais ou menos deixou claro que era condição para ela ficar no imóvel sem pagar nada, porque ela não pagava nada de aluguel. Tinha seu salário de professora, gastava tudo com as crianças, mas não pagava aluguel. E ela, com o orgulho que tinha, falou, muito obrigada, eu vou continuar recebendo as crianças negras. Vou pagar o seu aluguel. Continuou pagando aluguel e ficou no mesmo galpão, com muita dificuldade. Mas não contentes com a situação, o fazendeiro e a esposa acabaram pedindo a casa, falando que ia precisar do imóvel e despejaram ela. Ela veio para São Paulo, alugou um lugar por conta própria, gastava o seu salário praticamente inteiro no aluguel, sobrava um pouquinho para ela e para as crianças comerem. Então ela viu que a conta não fechava. Ela começou a pedir esmola na rua. Professora, poetisa, jornalista, pedindo esmola na rua.
Essa mulher fundou mais de 70 escolas. Essa mulher foi responsável pela fundação de mais de 23 asilos. Eu falo de Anália Franco, que hoje dá nome a bairro, a shopping, esse nome bonito que a gente não sabe de onde vem. Eu não sabia, pelo menos. Foi numa dessas exposições, algum tempo atrás, que eu vi. O que movimenta essa gente? Qual era a motivação, que é a nossa segunda palavra para fechar a nossa equação de hoje? Qual que é a motivação deles todos? Eles têm uma motivação um pouco diferente. Esse tipo de pessoa é errado, porque nós somos do mesmo tipo, né? Os espíritos que alcançaram esse nível de evolução têm outro tipo de motivação. A grande motivação deles é ver a felicidade do próximo. Eles estão um degrau acima da maioria de nós. Então, para eles ficam felizes, se felicitam de ver os outros felizes. E claro, que também eles sabiam, o Divaldo que ainda está encarnado sabe, que eles estão construindo um puxadinho bem bonito para eles lá no plano espiritual. Eles estão arrumando a condição para onde eles vão depois. Eles estão melhorando a sua envergadura moral, estão evoluindo espiritualmente. Então eles sabem disso. Mas acima de tudo, o combustível, a motivação deles é o bem do próximo. Poxa, Magno, mas aí ficou difícil, né? Porque se a gente pensar em perfeição moral, eu tenho que pensar tanto assim no próximo, eu ainda estou tão complicado para cuidar dos meus próprios problemas, acho que os problemas são maiores do que eu. Como é que eu faço? Evolui no seu tempo. Ninguém está ditando uma velocidade de evolução. A gente só está falando do objetivo. O objetivo é a perfeição moral, mas eu vou no meu ritmo. Eu não tenho condições de fazer como eu brinquei, atendimento em casa espírita todos os dias. Eu ainda estou tão atrapalhado financeiramente comigo e com a minha família que eu tenho que trabalhar em 2 empregos e eu não consigo. Então faz o que você pode. Vai uma vez, faz a exposição, pede a Deus que as pessoas entendam o conteúdo dela, que seja útil para alguém, faz alguma coisa assim. Então cada um de nós vai acelerar, vai evoluir justamente na velocidade que a gente escolher, na velocidade que a gente puder. Essa é melhor, né? A velocidade que a gente puder, a que a gente conseguir. Então é bacana a gente saber, de novo, de toda a história, que a gente está fadado à perfeição, que a gente vai chegar lá. A regra é para todos. Que não tem prazo, mas que a gente quer evoluir. Então a gente precisa da motivação para montar nossa equaçãozinha. Mas que a gente pode montar essa equação do jeito que a gente quiser. Ainda sou fraquinho de motivação, então vou precisar de mais tempo. Não, eu vou pegar para valer e essa encarnação vai ser diferente para mim, vai ser um divisor de águas na minha evolução espiritual. Eu vou crescer muito, eu vou abandonar tudo e vou fazer só caridade. Tá bom, se está em condições de fazer isso, faz. Mas a grande maioria de nós vai mesclando devagarinho. Mais ajuda, mais caridade, mais entendimento para o próximo. Usar mais em casa, no trabalho, na rua, o que a gente ouve, o que a gente entende, o que a gente aprende numa casa espírita. É devagarinho. Deus se permite que seja assim. E quando nós escolhemos vir uma casa de Deus, seja ela uma casa espírita como essa, seja ela uma igreja evangélica, um templo budista, uma igreja católica, porque Cristo não escolheu bandeira e Cristo está no comando da evolução do nosso planeta, Ele é nosso governador. Então Ele, ao comando dele, que fizeram boas ações, até aqueles que não estão no cristianismo, como o Buda, Krishna. Então, na verdade, o que a gente precisa é evoluir de alguma maneira, não importa onde e como. É muito bacana, eu adoro o Espiritismo, tenho uma identificação gigantesca, como seguramente vocês têm, por isso que aqui estão, mas o que a gente tem que entender é que esse foi o nosso caminho. Eu fico maravilhado com a doutrina, e eu conto para as pessoas que eu teria enlouquecido se não fosse o entendimento da doutrina, pelo menos a maneira que eu a percebo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, todos têm, mas eu sou muito chorão para uma pessoa que desencarna, que se separa de nós, para uma filha que vai estudar longe, como é o meu caso hoje. Eu sou muito chorão para isso, eu sofro muito. Eu poderia entrar numa depressão se não fosse o Espiritismo. Então hoje eu devo o meu equilíbrio emocional à doutrina espírita. Então eu gosto, mas é importante que nós não levantemos bandeiras. Somos todos irmãos, independente da religião. Somos todos fadados à perfeição, não só os espíritas. Então é bacana a gente ter isso em mente, evoluir à medida que a gente puder e pensar. Agora, poxa, eu fiquei pensando, eu estou com 53 agora. Acho que eu já fiz o que tinha que fazer, né? Tá bom, já. Bom, mas preocupar em evoluir, alcançar a perfeição moral, não é para essa encarnação, né? Poxa, é para as próximas mesmo. Já deu, né?
Quando a gente começa a pensar, eu trouxe até exemplos de coisas que não são do mundo da questão religiosa, da caridade, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente lembrar que nunca é tarde para nada. Primeiro que a gente dá continuidade, nós somos espíritas, sabemos, no que a gente começar agora, se eu tiver com 91 e for até 92, esse 1 ano de diferença vai ser útil para mim na próxima encarnação. Mas é importante a gente entender que não tem idade para a gente começar. Trouxe alguns exemplos que vêm do mundo corporativo, que fazem a gente pensar que qualquer momento é o momento da gente mudar. A gente começar a nossa caminhada em relação à nossa, em sentido, rumo à nossa perfeição moral, ou qualquer outra coisa. O exemplo serve para tudo, mas aqui é mais para a gente lembrar do nosso tema de hoje, ainda que os exemplos venham de fora. Eu marquei aqui que a Amancio Ortega criou a Zara, aquela grife, aquela marca famosa, mas até 30 anos foi assistente em lojas de roupas. A J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, até os 31 anos ela vivia de pensão do governo, quando lançou seu primeiro livro. Para muitos seria tarde para começar, né? Vejam onde ela chegou. Suze Orman, reconhecida como a guru das finanças, foi camareira de hotel até os 30 anos de idade. Mark Cuban, bilionário americano, dono do time de basquete Dallas Mavericks, até os 25 anos trabalhou como barman, como bartender no seu próprio bar. Fundador do McDonald's, esse eu não gosto, eu assisti o filme e não gosto da questão moral dele, mas não importa, que é exemplo do que a gente pode alcançar se a gente se decidir, tá bem? Fundador do McDonald's, não pense que eu estou dizendo que ele seja um bom homem, que eu não acredito que foi. O Ray Kroc, ele vendeu máquinas de milkshake e copos até os 52 anos, depois criou um império. Mary Kay, criadora dessa marca de cosméticos que todos nós conhecemos, vendeu livros de porta em porta até os 45 anos. Donald Fish, cofundador da Gap, aquela marca Gap que a gente gosta, que as crianças gostam, tinha 40 anos quando abriu com a esposa a sua primeira loja. O Sam Walton abriu a primeira loja do Walmart quando ele tinha 44 anos. Henry Ford lançou seu primeiro sucesso, o modelo Ford T, em 1908, quando ele tinha 45 anos. Gordon Boker fundou a rede Starbucks, que a gente conhece hoje no mundo inteiro, aos 51 anos. E para fechar aqui o exemplo, 11 exemplos diferentes, John Pemberton inventou a Coca-Cola com 55 anos. Então é tarde para a gente começar? Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, independente da idade, tem jovenzinhos aqui, em outros lugares ali também, mas é tarde para alguém? É tarde para ninguém. Basta que a gente decida, que a gente escolha, nós estamos todos em tempo. Então vamos levar para casa hoje esse tema que a USE nos traz, mas que é um assunto repetido na Boa Nova de Jesus, no Evangelho de Jesus, que é a perfeição moral. Lembrando que a gente monta do jeitinho que nós quisermos a nossa equação para chegar até lá. Muitíssimo obrigado do fundo do meu coração por me ouvirem. Uma noite maravilhosa a cada um de vocês. Mais tarde, um bom retorno aos seus lares. Que vocês levem dessa casa o que vocês aqui vieram buscar, que saiam com mais energias, que saiam mais felizes, mais otimistas, que saiam prontos para mais uma semana lá fora. Eu gosto muito da analogia que a gente vê numa casa espírita, como quem está no deserto e entra no oásis. Quem entra no oásis vai ter que enfrentar mais 6 dias de deserto para chegar no próximo oásis, leva seus cantis cheios de água. Então que nós levemos aqui os nossos cantis cheios de amor, cheios de energia de Deus, do Mestre Jesus, da equipe espiritual que prepara essa casa desde as primeiras horas da manhã para que a gente se encontre nesse oásis, nesse lugar maravilhoso, que a gente leve isso para casa e chegando lá, a gente lembre que a gente pode dividir um pouquinho essa água com todos aqueles que nos rodeiam. Nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, netos, as pessoas da vizinhança, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que nós encontramos no trânsito quando vamos trabalhar, com todos aqueles que a gente cruzar. Muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. Uma excelente noite.